Bem-vindos a mais uma exploração visual. Hoje a gente vai pegar um tema que tinha tudo para ser uma daquelas análises filosóficas super densas e transformar numa verdadeira jornada gráfica. Imagina só que a gente está abrindo uma graphic novel agora mesmo, sabe? Uma história em quadrinhos bem visceral. O nosso protagonista está ali, navegando por um cenário gigantesco e super imprevisível que é a escolha humana. Aquela tensão constante entre liberdade e responsabilidade. E olha, não estamos falando de conceitos soltos no ar, tá? São as tintas e os traços dramáticos que desenham a nossa própria vida. E essa citação funciona como a mesmíssima página dupla de abertura da nossa história. A liberdade aparece como um espaço aberto, sem horários rígidos, sem alguém dizendo exatamente o que fazer. Dá até para visualizar, né, aquele momento glorioso em que o mundo inteiro é um cenário sem regra nenhuma, só esperando o primeiríssimo traço numa página totalmente em branco. Então vamos mergulhar nisso. A nossa jornada hoje é dividida em 4 volumes dessa saga. Primeiro, o espaço totalmente aberto. Segundo, o peso invisível das escolhas. Terceiro, a busca por estrutura segura. E, por fim, o equilíbrio em movimento. Volume 1. O espaço totalmente aberto. Aquela leve existência inicial. Sabe aquela sensação de sair de um lugar super apertado e finalmente respirar num campo infinito? É de uma leveza absurda, né? A liberdade, no começo, parece um gigantesco alívio. Essa página em branco funciona quase como um santuário pacífico, onde simplesmente dá para escolher ir ou ficar. Mas, como em toda boa narrativa gráfica, a gente sabe que essa pureza toda, essa abertura sem âncora nenhuma, é uma ilusão belíssima. O enredo, no fim das contas, vai exigir movimento. Volume 2. O peso invisível das escolhas. A necessidade de decidir. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque o tom da nossa história muda de forma drástica agora. É como uma sombra cruzando a página. Analisando esses quadros em sequência, a gente vê no primeiro quadro a ausência de limites. É lindo, encanta no início. Mas logo a gente pula para o quadro 2, que é a necessidade inevitável de tomar uma decisão. E aí o quadro 3 bate com tudo. Decidir significa fechar outras portas. É exatamente aí que a obrigação de fazer uma escolha começa a sufocar de mansinho toda aquela leveza lá do começo. O ponto crucial é justamente este aqui. Não existe escolha neutra. Toda vez que a gente dá um passo numa direção, nós inerentemente matamos uma rota alternativa. Cada caminho escolhido deixa outros irremediavelmente para trás. Aquele espaço que antes era totalmente aberto e tranquilo ganha uma textura muito mais densa agora. Ele vira um labirinto pesadíssimo e cheio de consequências imutáveis. O cenário revela de vez a sua verdadeira natureza. A realidade do espaço aberto é implacável, pessoal. Não tem mais ninguém para culpar, não tem regra clara para seguir, muito menos uma autoridade externa atrás da qual se esconder. Ocorre uma mudança interna muito profunda, sabe? A gente percebe uma exposição completa à dúvida e ao erro. A liberdade deixa de ser só sobre possibilidades encantadoras e vira uma exposição total, até meio assustadora. Volume 3. A busca por estrutura segura. A hora de criar limites. Diante desse peso quase esmagador das infinitas possibilidades, o nosso protagonista abstrato precisa forjar algum tipo de armadura. E olha, tem uma ironia fascinante nisso tudo. Para suportar essa vastidão imensa, nós construímos voluntariamente as nossas próprias gaiolas. A gente cria limites dentro da nossa própria liberdade. Estabelecemos rotinas, firmamos compromissos, assumimos pequenas obrigações. E a gente não faz isso por uma disciplina cega, tá? É para criar algum contorno no mundo sem forma, para sentir que tem um chão firme debaixo dos pés e não ficar flutuando para sempre nesse vazio. E chegamos na grande revelação da nossa história. A responsabilidade dá forma à liberdade, e a liberdade dá sentido à responsabilidade. Esses limites que a gente acabou de ver, que nós mesmos impomos, não são punições. Na verdade, eles são a estrutura arquitetônica vital, o próprio esqueleto de suporte. Literalmente, uma coisa não existe sem a outra. Sem essa estrutura responsável, qualquer ser humano acabaria completamente perdido, disperso no meio dessa vastidão insuportável do espaço aberto. Volume 4. O equilíbrio em movimento, onde o ponto não é fixo. Isso ilustra brilhantemente o nosso conflito final. O palco está montadíssimo. E não é contra um vilão externo, não, mas entre 2 perigos gêmeos dessa nossa jornada. Do lado esquerdo, a gente tem um excesso de responsabilidade. Ele endurece a pessoa, transforma a vida em pedra, sabe? Vira uma obrigação estéril e sem vida. Já do lado direito, a gente tem o oposto, que é tão mortal quanto o excesso de liberdade. Faz tudo se dispersar, perder completamente a direção e evaporar numa névoa de meras possibilidades que nunca se concretizam. Resumindo, o herói correu o risco de virar pedra sob o peso ou simplesmente virar fumaça no ar.
Só que a solução para esse conflito não é e nunca vai ser um estado estático, resolvido e engavetado. O objetivo real é encontrar um ponto em movimento, um ponto que muda dinamicamente. É meio que uma dança contínua e super responsiva com o presente. A ideia não é só cumprir deveres de olhos fechados, nem fugir deles correndo, mas sim responder ativamente ao que está vivo naquele exato momento. É basicamente aceitar a tensão. Não como um defeito do sistema, mas como a verdadeira energia vital que empurra toda a narrativa para frente. E assim, enquanto a gente fecha a contracapa dessa nossa jornada gráfica, uma última página em branco, bem provocativa, continua pairando no ar. Se fosse possível escolher, sem fugir da responsabilidade, como seria o modo de viver hoje? Nós vamos deixar essa pergunta ressoando aí num silêncio absoluto. Que a gente possa continuar preenchendo as páginas das nossas próprias histórias com muito propósito. Até a próxima exploração.